Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Trago aqui no nosso canal de YouTube mais uma série de videoaulas, desta vez uma série de videoaulas sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. O autor dessas aulas é o colega Manuel Jailton, autor com o qual eu tenho uma parceria há mais de uma década para a venda e divulgação dos cursos do colega Jailton. Ele tem uma excelente didática, foca exclusivamente em programação e é muito fácil aprender com o colega Jailton. Esta série de videoaulas, como já falei anteriormente, é uma série para quem é completamente iniciante em Java e são aulas de demonstração da nossa formação completa em Java. A nossa formação completa em Java é uma formação para quem está iniciando em programação, para quem nunca programou com o Java, e vai do básico até o avançado. Todos os detalhes neste endereço aqui. Ela é uma formação com 460 aulas, tem mais de 60 horas de conteúdo, com muitos exemplos práticos, onde você vai aprender do zero, desde como instalar o Java até a criação de um controle de estoque profissional em Java. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais, se você já quiser saber alguns detalhes sobre a nossa formação e aproveitar para fazer a inscrição com um excelente desconto, acesse esse endereço aqui. Vamos então à nossa aula de demonstração, espero que ela seja útil, um excelente estudo a todos. Beleza, pessoal, então prosseguindo com o nosso curso, vamos agora para a segunda parte do curso, onde nós vamos começar a entender as estruturas de controle e as estruturas de repetição, que são, de alguma forma, a parte mais importante em qualquer linguagem de programação. Toda linguagem de programação, ele possui essas estruturas de controle e de repetição que faz exatamente com que a coisa aconteça, né? Aí que você começa a pensar mais um pouco sobre como resolver um problema. Então, antes de nós falarmos dessa estrutura de controle, lembra que eu falei para você que eu precisava falar de outros operadores? Pois é, vamos falar aqui dos operadores de comparação, tá? Não era possível a gente estudar operadores de comparação sem antes estudar a estrutura de controle, porque senão não tem como você testar. Então, agora que a gente já vai estudar, fica fácil. Então, também chamados de condicionais, são aqueles que executam comparações entre o valor de duas variáveis, ou de uma variável e um texto, ou uma variável e um número. Com eles, nós podemos testar, por exemplo, se uma variável possui um valor maior que a outra, ou se possui um valor menor que determinado número, ou se o retorno dado pela chamada de uma função é verdadeiro ou falso. Então, aqui, pessoal, esses operadores, eles são a base para a gente poder testar determinadas condições. Então, eu tenho aqui, ó, primeiramente, o igual, né? Então, em algumas linguagens de programação, o operador igual, como o Delphi, por exemplo, é só uma igualdade. Mas no Java e no PHP, por exemplo, quando você quer saber se uma coisa é igual a outra, você tem que colocar dois sinais de igualdade. Então, aqui eu tenho igual, igual. Então, verdadeiro se A é igual a B. Então, aqui a comparação é A é igual a B. Se A for igual a B, o retorno disso aqui é verdadeiro. Lembrando que sempre os operadores condicionais, eles retornam verdadeiro ou falso. Sempre. Ou verdadeiro ou falso. Então, diferente, nós temos aqui o operador diferente. Ó, o operador diferente, você pode colocar dessa forma, ó, uma exclamação e um igual. Isso aqui é a mesma coisa que eu disse assim, ó, A é diferente de B. Se isso aqui for verdadeiro, o retorno é true. Se não, o retorno é falso. Maior que. Então, aqui, ó. Aliás, menor que, né? Então, A menor que B. A é menor que B? Então, se A for menor que B, o retorno será verdadeiro. Maior que. A é maior do que B? Então, se A for maior do que B, o retorno é verdadeiro. Menor ou igual a. Então, aqui, ó. A é menor ou igual a B? Então, se A for menor ou igual a B, então o retorno será verdadeiro. E maior ou igual a. Verifica se A é maior ou igual a B. Se for, o resultado será verdadeiro. Ok? Então, esses são os operadores de comparação. É importante conhecer porque a gente vai usar a partir de agora. Então, na próxima aula, a gente começa a estudar as estruturas de controle e aí a gente já aproveita e utiliza aqui os operadores de comparação. Até mais! Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos iniciar aqui o estudo das estruturas de controle, que é com certeza um dos assuntos mais importantes aqui da lógica de programação. Então, vamos lá. Sem mais delongas, o que são estruturas de controle? Estruturas de controle
são utilizadas para controlar o fluxo de execução dos aplicativos, possibilitando que a leitura das instruções siga caminhos alternativos em função da análise de determinadas condições. Com elas, é possível condicionar a leitura de uma instrução ou de um bloco delas a uma ou mais condições que precisam ser satisfeitas. Um nome muito grande, né? Mas que na verdade é o seguinte: a estrutura de controle é a seguinte: você está seguindo um determinado caminho. Chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. Essa decisão vai depender da condição estabelecida. Então, você vai para o caminho A ou você vai para o caminho B? Então, o que vai decidir se você vai para o caminho A ou que você vai para o caminho B vai ser a sua escolha, a condição. Então, de acordo com o que você decidir, uma ou outra condição é obedecida e um ou outro caminho é executado. Isso mais ou menos que é a estrutura de controle. Então, as principais estruturas de controle são o if, o else if e o switch, né? Switch case. Então, você tem um determinado caminho, você pode usar o if else ou o switch. Então vamos ver aqui a estrutura if. A estrutura if, ela permite que, num determinado ponto do programa, seja possível escolher um entre vários caminhos apresentados. Você tem aqui uma instrução. A instrução, ela vão ser executadas de forma sequenciada, e aí chega uma hora que você tem que tomar essa decisão. Exatamente é o if. Para que um caminho específico seja tomado, uma condição é apresentada. Então, se, por exemplo, A maior do que 0, então você vai por esse caminho. Se não for, você vai para aquele outro caminho. É mais ou menos isso que acontece. A condição deve respaldar-se no tipo lógico, true ou false, que deve ser analisado pelo programa. Ou seja, aquele operador relacional que nós vimos anteriormente, o resultado dele é que vai determinar qual caminho o programa vai ser seguido. Então, a forma geral da instrução if você tem duas. Você tem aqui, ó, if, e aqui você tem a condição. Se essa condição for obedecida, então você executa um comando. E bem aqui, agora, a gente coloca um novo conceito, que é o conceito de bloco de código. Tá? Bloco de código. Quando você tem apenas um comando, você pode deixar essa estrutura desse jeito aqui. Ele vai executar apenas um comando. Quando você tem mais de um comando a ser executado, você tem que colocar esses comandos dentro de um bloco. No Java, para você definir um bloco de comando, você utiliza o abre-chaves e fecha-chave. Então, tudo que tiver dentro do abre-chave e fecha-chave significa que refere-se àquele bloco, tá? E vamos ver isso aqui já já na prática. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo prático aqui da estrutura if e você vai entender melhor. Até mais, então. Bem, então vamos testar aqui a nossa estrutura de repetição. Vou criar aqui uma classe nova, chamada de estrutura if. Beleza? Então vamos lá. Então vou criar aqui uma variável inteira chamada de valor. Vou dar para ela um valor 5. Aí eu quero saber o seguinte: eu quero escrever, digamos que eu estou escrevendo um código, e aí eu quero verificar se esse valor ele é maior ou igual a 5. Como é que eu faço? Aí eu uso aqui, ó, if, aí eu coloco aqui, ó, valor, aqui no caso eu controlo, valor, e aí eu coloco aquele operador relacional, ó, maior ou igual a 5. Se isso aqui for verdadeiro, então ele vai executar esse comando aqui, ó, no caso, chama aqui de verdadeiro. Certo? Então, quando eu executar, olha o que acontece. Imprimiu o verdadeiro. Se eu mudasse o operador e colocasse assim, ó, maior que 5, pessoal, verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Porque, na verdade, ele não é maior do que 5. Ele é igual a 5. Então, agora não imprimia nada, ó. Certo? Se eu colocasse menor do que 5, não imprimia nada. Se eu colocasse diferente de 5, ele também não imprime nada. Agora, se eu colocar igual a 5, no caso tem que ser dois iguais, olha aí, ó. Então, essa é a estrutura de controle if.
Agora, uma coisa que é importante você observar é em relação ao bloco de comando. Quando você tem uma estrutura com apenas uma linha de código, você pode usar dessa forma. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver aqui, ó. Digamos que você quisesse executar... Ué. Travou aqui, pessoal. Espera aí, que travou aqui o negócio. Pronto, voltou. Se você quisesse executar esses dois comandos aqui, ó. Deu uma travada legal ali. Colocar aqui outra coisa. Certo? Se você executar, ó, observa que o valor é igual a 5. Olha só. Ele vai executar o verdadeiro e vai também executar outra coisa. Correto? E se você, por exemplo, vamos colocar o valor igual a 10. Pergunto para você, isso aqui é verdadeiro ou falso agora? É falso. Então, olha o que acontece aqui, ó. Ele não imprime o verdadeiro. Por quê? Porque não é verdadeiro, mas ele imprime outra coisa. Isso significa o seguinte, quando você tem mais de uma linha, tá? Em uma estrutura no Java, você quer executar mais de uma linha, você precisa colocar isso dentro de um bloco. E um bloco em Java, você faz utilizando o abre e fecha chaves. Agora ele não executa nada, ó. Por quê? Porque o outra coisa e o verdadeiro estão dentro desse bloco. Só vai executar se isso aqui for verdadeiro. No caso, se eu colocasse aqui, ó, diferente de 5, executa. Por quê? Porque 10 é diferente de 5, não é? Então ele vai executar agora os dois. Compreendeu? Então é importante que você entenda essa estrutura aí. Então, de if é isso aí, do if normal. Agora, além do if, você tem o if e o else. Você viu o seguinte, ó, que quando isso aqui for, por exemplo, eu executei aqui, ó, é diferente. Se eu colocar aqui, ó, igual a 10, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, igual agora a 10. Isso aqui é verdadeiro, não é? Ó, isso aqui é verdadeiro, não é? Mas quando eu coloco, por exemplo, agora isso aqui, ó, isso aqui é falso, não é? Veja que não executou nada. Então, quando para você é importante a execução da parte verdadeira e da outra parte, ou seja, se for verdadeiro, você vai fazer isso. Se não for, você vai fazer outra coisa. Então, eu utilizo o else. Então, o else serve para um se não. Então, se for verdadeiro, faz isso. Se não, e o else funciona a mesma coisa, ó. Se você quiser imprimir falso, olha aí, ó. Agora ele vai imprimir quando for verdadeiro, ó, no caso aqui foi falso, certo? E ele vai imprimir quando foi verdadeiro, ele imprimiu os dois que estava aqui nesse bloco. Quando foi falso, nossa, o placado está muito ruim, a pilha está fraca. Ele imprime o falso. E aí, se eu quiser imprimir mais alguma coisa aqui dentro do else, eu também tenho que colocar dentro de um bloco. Falso no else. Então, sempre ele vai fazer avaliação, né? Ele vai fazer a avaliação e se esse resultado aqui for verdadeiro, sempre ele executa o que está aqui. O contrário do que está aqui, ele executa o que está aqui. Tá? Então, aqui nós temos a estrutura de controle chamada de if. Beleza? Então, eu acho que na próxima aula a gente continua. Que bom que você acompanhou a nossa videoaula de demonstração até o final. Lembrando que esta série de videoaulas são sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java, para quem nunca programou em Java. Estas aulas de demonstração, como eu já citei lá na abertura do vídeo da aula, elas fazem parte do nosso curso de Java SE para iniciantes. Ele é um curso 100% online, com certificado, com acesso vitalício e com suporte à dúvida para os exemplos do curso, diretamente com o autor, o colega Manuel Jailton. Ele é o curso de Java mais completo e prático do mercado para quem está iniciando em programação Java. E você pode perguntar, Júlio, mas ainda existe mercado para Java? Muito mercado. A maioria das apps móveis para
Android para iOS, que são os dois sistemas operacionais dominantes, o iOS é o sistema dos iPhone, são feitas usando a linguagem Java. Então sim, ainda existe e ainda por um bom tempo vai existir um grande mercado para quem domina Java. Você pode pesquisar nos sites e classificados de emprego na área de TI, você vai ver que sempre tem vagas e boas vagas com boa remuneração para quem domina a programação Java. A nossa formação tem 460 videoaulas, são mais de 60 horas de conteúdo e ela já está toda gravada, está toda lá dentro do ambiente do curso, pronto para você acessar assim que você fizer a inscrição no curso. Para poder fazer a inscrição com um preço muito especial, muito diferenciado, que é exclusivo de quem assiste os nossos vídeos aqui pelo YouTube, acesse esse endereço aqui, vai ter lá um preço bem especial, além da possibilidade de você poder parcelar em todos os cartões em até 6 vezes sem juros ou até 12 vezes com juros. Aproveite que é uma oportunidade única, um curso bem completo. E se vocês quiserem me ajudar aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ao ativar o sininho dos avisos, vocês vão ser avisados através do e-mail de vocês sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Se tiver uma dúvida, comentário, crítica, sugestão, relato de erro, utilizem por gentileza o campo comentário que fica abaixo do vídeo. Eu recebo muitos comentários, são centenas de comentários, então pode demorar um pouco para eu responder, mas aos poucos eu vou respondendo todos. Eu não deixo nenhum sem resposta, sem um retorno. E me ajude a divulgar esse conteúdo gratuito, esta série de videoaulas sobre programação Java para iniciantes. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o endereço do vídeo através das redes sociais de vocês, Facebook, Twitter, YouTube, e-mail, Instagram e assim por diante, tá legal? Mais uma vez, agradeço imensamente por terem assistido o vídeo até o final, espero que ele tenha sido muito útil para vocês e até o nosso próximo vídeo sobre Java, programação Java para iniciantes.